de número 11 até o versículo número 32. Bom, para não se tornar cansativo, vamos ler só o versículo primeiro mesmo. Livro de Lucas, capítulo 15, só o versículo primeiro. Enquanto eu aguardo que você procure o livro de Lucas, eu quero externar minha gratidão por os levitas que louvaram nesta manhã, que contribuíram com a obra de Deus no programa Louvor e Palavra. Eu louvo também pelo primeiro pregador da manhã, também pela vida do presbítero, o amigo Stask, o homem de Deus. Assim também louvo pela vida do dirigente Igor Peixoto, que está ali dirigindo na Gruta de Lourenço, assim como meu pastor Arnaldo Tavares e toda a sua família. Bom, quem achou no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, assim diz as Sagradas Escrituras. No versículo 11: E disse: certo homem tinha 2 filhos. Eu vou repetir, é um texto curto. E disse: certo homem tinha 2 filhos. Com a sua Bíblia aberta, podemos acompanhar o texto. Meus queridos, você que me acompanha nessa live, quando você abre o livro de Lucas, no capítulo de número 15, você percebe que é nitidamente, para quem leu, ou ainda que está lendo, ou que está a começar, que fala de 3 parábolas. Jesus fala 3 parábolas. A parábola, ela tem um sentido de trazer o lado moral, uma reflexão, para que você venha tornar a consciência daquilo que está sendo falado, para ser conscientizado, para você tornar em prática. Aqui, neste público, o próprio Lucas, que escreveu em um período de 85 a 95, no primeiro século, que vai transmitir para o povo no seu livro, que era chamado Dr. Lucas, no próprio Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Paulo diz que ele era doutor, e é explícito. Quando ele vai coletar todas as informações necessárias para trazer à tona sobre quem é Jesus. Eu até aplico, quando às vezes eu prego sobre o lado celestial, quando tem as 4 faces dos querubins, que o livro de Lucas, ele é aquele que é da face de homem. Por quê? Porque o homem, ele é fraco, frágil, pequeno, e ele é dependente. Dependente de quê? Ele é dependente de comer, de beber, ele tem que vestir, então ele tem dependências. Porém, além dessas dependências, ele é dependente de Deus. Por isso que eu aplico o livro de Lucas também como querubim, face de homem. Quando nós percebemos que Lucas, ele vai transmitir uma mensagem que é para falar, relatar sobre a vida de Jesus, como Jesus andou na terra, o que Jesus fez na terra, comeu, bebeu, cansou, deitou, dormiu, pregou, também teve uma família. Descrevendo isso, Lucas, ele também vai ser aquele que é um dos mestres e relatar muito sobre parábolas de Jesus. Dentre essas parábolas, vai até descrever, se não me engano, John MacArthur, 39 parábolas Jesus escreveu, Jesus falou. E dentre essas 39 parábolas de Jesus, entre as 39 vai estar as 3, que é primeiro, a ovelha perdida, segundo, a dracma perdida, e a terceira, que é o filho pródigo. A primeira parábola, só para dar uma ênfase para nós entender melhor o que Jesus quer relatar, é que uma ovelha se perdeu do aprisco. Uma ovelha se perdeu das outras ovelhas que estavam junto do seu pastor. Então esse pastor, ele vai pegar esta ovelha que está perdida e trazer ela de volta. Ela não se perdeu de forma inconsciente, ela estava consciente, ela saiu e então ele foi buscar, por algum motivo.
Na segunda parábola, ele vai trazer a dracma perdida, aquele que estão perdido dentro da igreja. A dracma se perdeu dentro da igreja, a eclésia, ela se perdeu dentro. Então Deus faz com que ela torne a ser encontrada, de volta à consciência. Na terceira parábola, ele vai falar sobre um jovem pródigo. Pródigo, aquele que tem a abastança, aquele que tem um significado de aquele que gasta sem pensar. Pródigo. Porém, quando nós lemos o versículo 1, Jesus, continuando a parábola, ele vai dizer que tinha um homem com 2 filhos. Quando alguns ministram, existem várias pregações sobre esse texto, mas quando ministram sobre o filho pródigo, ele foca muito no filho pródigo e se esquece que havia mais 2 personagens dentro do texto: pai e 2 filhos. Dentre dessas 3 pessoas, dentro dessas 3 pessoas que estão nesta parábola, o filho pródigo vai trazer muita ênfase nele, porque é ele quem sai da casa do pai. E dentro desta mensagem eu quero trazer um tema que é voltando ao lar. Eu vou repetir de novo. O tema que eu quero correlacionar esse texto, versículo 11, é voltando ao lar. Bom, quando eu falei desses 3 personagens que estão neste texto, no capítulo 15, no versículo 11 ao 32, vai trazer que tinha um homem. Este homem era um pai que estava dentro de uma casa e que ele era rico, porque ele tinha muitos pertences, servos e uma grande colheita. Pelos pertences dele dava para perceber o quanto ele era rico. Porém, ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais caçula. Só que o mais velho, ele era daquele tipo que vivia em uma religião mais reclusa. O que eu quero dizer? Religião significa religar. Religar a quê? Pode ter outros significados. Primeiro, se remete a religar-se a Deus. A religião era religa a um ser divino, aquilo que traz para voltar. Porém, aqui este filho mais velho, ele tinha uma religação à escravidão, porque não era o pai que escravizava o filho mais velho, mas na mentalidade, no pensar do filho mais velho, ele estava fazendo aquilo, trabalhando dentro da casa do pai, porque era para ele receber elogios. Ele fazia a obra, ele fazia o querer do pai, mas não era por amor, mas era para ser visto ou por obrigação. Por esse motivo, Hernandes Dias destaca que ele tinha um pensamento cativo, uma religião diferenciada da real, da verdadeira, da única. Por isso que ele é remetido para os nossos tempos como um crente que pensa que ele é obrigado a fazer alguma coisa para ser visto ou elogiado ou alguma coisa do tipo. Espera aí, eu quero te dizer uma coisa, eu quero abrir parênteses já nesta mensagem. Você não é obrigado a fazer. Se não for por amor, Deus não aceita. Se a oferta não for por amor, Deus rejeita. Existe um Abel e existe um Caim. Abel oferece o melhor da terra, o primogênito. Caim oferece alimento de dias passado, que está entrando deteriorização, que não já está bom para a vista. Quem é você na presença de Deus? Quem é você? O que é que você oferece para Deus? Você é crente por aparência ou você é crente por essência? Este filho mais velho,
ele tinha por direito tomar conta da casa após a morte do pai. E ele tinha essa responsabilidade para ele, e o pai já estava velho, em idade, um ancião. Então na mente dele já estava codificado que a grande responsabilidade já estava por vir. Porém o mais caçula, de forma consciente, ele se dizia infeliz pela vida que tinha com o pai e com o irmão. Na forma inconsciente dele, ele era feliz. Eu vou repetir: na área inconsciente, ele era feliz. Na área consciente, ele era infeliz. Inconsciente, infeliz. E consciente, feliz. Como assim? Vou explicar. Ele tinha tudo para ele na casa do pai, mas para ele não bastava, para ele não era suficiente, para ele não era o bastante o que ele tinha. Por quê? Porque ao invés dele sair na porta e ver o que o pai tinha para oferecer a ele, todos os dias ele abriu a janela da cobiça, a janela da soberba, a janela da inveja, a janela do querer, do além, do que aquilo, né? Para o homem é o que ele queria. E o que era? A felicidade que o mundo tem para dar, os prazeres que lá fora tem para dar. Então ele vai chegar no pai e dizer: pai, eu quero parte da minha herança. O pai sem cogitar, mas eu acredito que no coração do pai estava pesando naquele momento. Por quê? O pai poderia pensar da seguinte forma: eu dei tudo para ele, eu fiz o melhor para ele, tudo que ele precisava eu dei. Eu ainda vou mais além, tudo que ele necessitava na vida dele estava na mão dele. Porém, mesmo assim, o filho caçula, ele quer sair de casa, ele quer se aventurar lá fora, ele quer viver o que o mundo tem para dar, ele quer conhecer coisas que ele não conheceu, ele quer desfrutar daquilo que o homem não nasceu para desfrutar. Mas ele quer. Eu vou dizer uma coisa: o que é sagrado para a carne não é atraente, mas o proibido para a carne é prazeroso, ele atrai. Então quando ele pede a parte da herança, o pai, sem cogitar, dá para ele uma parte. Segundo alguns estudiosos, diz que a maior parte ele deu para o filho maior, e a menor parte da herança ele deu para o filho menor. Então o filho, no versículo de número 12 para o 13, ele está em ponto de rebeldia. Sim, Hernandes Dias declara no seu livro de comentários, o Lucas vai dizer, está em rebeldia. Nesse lado de rebeldia, traz um ponto também importante, que ele é ingrato. O que quer dizer ingratidão? Ingratidão é eu ter tudo, porém não reconhecer o que eu tenho. Eu posso ter pouco, mas eu não reconheço o que eu tenho, eu só quero mais. Aquilo que eu tenho não basta. Para mim, isso é como insignificante. Eu quero além, eu quero mais. Então ele era ingrato dentro da casa do pai. Então ele precisou sair da casa do pai, porque ele estava insatisfeito. No versículo 12, insatisfeito, ele pediu a herança. E no versículo 13, rebeldia, ele saiu da casa do pai. Eu vou te dizer uma coisa: o Papai Celestial,
Ele nunca vai te obrigar a fazer nada. Ele não vai dizer para você o que você tem que fazer e bater em você para você fazer. Não, ele vai dizer: é você quem decide. É você que tem a liberdade. É você quem vai dizer se vai me obedecer ou me desobedecer. A Bíblia em Samuel vai dizer que Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque para Deus a desobediência significa como magia ou feitiçaria, uma idolatria. Para ele é o pesar da mesma moeda. Mas o filho pródigo, ele queria sair da casa do pai, insatisfeito, e no modo rebelde, ele sai para aproveitar o que tem lá fora. Quando ele sai para aproveitar o que tem lá fora, vai ficar o filho mais velho dentro de casa. Esse filho mais velho, todos os dias ele fazia a obrigação dele. Ele cuidava dos servos, ele era o senhorio. E todos os dias, toda hora estava lá, colhendo junto, suando a camisa. De noite chegava, comia, dormia, cumprindo as suas responsabilidades. Porém, o filho mais novo estava curtindo a vida. E eu vou imaginar além, e o pai lá, pensando no filho: meu filho saiu da minha presença, meu filho está fora. Todos os dias de manhã, quando eu acordava, porque sempre o pai é o primeiro que acorda, sempre o filho é o depois. Eu olhava para a cara dele, para o rosto dele, e me alegrava, porque ele era o meu filho. Era o meu filho caçula, o tanto que amo. Porém, ele ainda não estava satisfeito na minha presença, porque minha graça para ele não bastava. A felicidade que eu dava para ele não bastava. E o que eu supria para ele não bastava. O pão, a água, o alimento diário para ele não bastava. Porque lá fora tem o que abastece a carne, mas na casa do Pai tem o que abastece o Espírito. Babando que me nasce, derrequinda lá com manderé. Eu ia onde é camantori da canto. Filho mais velho cumprindo a responsabilidade, filho mais novo curtindo a vida, e o pai com o pesar dentro da casa, pensando no filho todos os dias. Eu me lembro no livro de Isaías 49:15, na última frase de lá, o pai diz assim: vou pegar o teu nome, vou escrever nas palmas das minhas mãos. Eu imagino o filho pródigo, o pai todos os dias lembrando do filho. Porém, o filho estava no mundo, em uma vida colorida. Sabe como é você olhar para um arco-íris? É tão bonito, é tão lindo, tem cores. Mas perceba uma coisa: ele não é palpável. Você não pode tocar. Só em desenhos você pode ver, só em filmes fictícios. Mas na vida real você não consegue. E sabe o que o filho caçula estava vendo? É como estar em um deserto, sem água, sem pão, sem nada para comer. E aí chega uma miragem. Tudo o que ele precisava para ele, essa miragem tinha. Assim era ele, no vazio da sua alma. Ela mostrava para ele o que a carne necessitava. Aí ele dizia: é isso que eu quero. Mas era uma miragem. Quando ele foi aproveitar nessa grande miragem a vida, ele pegou a herança que o pai deu para ele e começou a gastar de forma deliberada. Gastando de forma deliberada, ele vai entrar em dissolução. Que é dissolução?
é não ter mais moralidade, é perder o que tinha, é entrar de uma forma que você entrou em um buraco e não consegue mais sair. Era a forma que ele vivia dissolutamente. Vivendo dessa forma, o filho pródigo, ele estava perdido, mas não sabia. Tinha muitos companheiros do lado dele, porque ele tinha dinheiro, ele tinha como pagar. Mas quando ele saiu da ilusão, porque veio à tona que ele perdeu tudo que tinha, ele procurou os seus amigos, ele procurou os mais próximos, aquele se dizia que batia nas costas dele: tu é o meu amigo, aqui é a nossa felicidade, nunca nós vamos te deixar. Espera aí, quando tudo vai bem, todo mundo tem amigo, mas quando tudo vai dando mal, você vai ver quem está ao seu lado. Quem é que vai estar ao seu lado? Quem é que vai estar com você? Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu me lembro de um escrito de João, no capítulo 14, do versículo 16. Eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, porque eu enviarei o conselheiro para estar com você. Livro de Coríntios, capítulo número 6, versículo 19. Não sabeis vós que vossa casa, templo, é moradia do Espírito Santo da verdade. Aqui o filho pródigo, ele não tinha um conselheiro, ele não tinha um consolador, não estava com ele. Por isso que ele sentia um vazio, porque a felicidade momentânea da vida, aquilo que parecia que enchia a alma, que abastecia a carne, acabou. E agora? Para onde vou? Para onde irei? Eu não vou retornar para a casa do Pai, eu vou procurar outros métodos, porque a casa do Pai é o último lugar que devo ir. Então ele vai procurar alguns senhorios para poder servi-los, mas todo mundo bate a porta na cara dele, e a única coisa que sobra para ele é cuidar dos porcos e comer as bolotas de porcos. Esse era o pagamento dele, as bolotas de porcos. Para os judeus, porcos é um simbolismo de impureza. Por isso que eles não se alimentavam de porcos, porque estava na lei de Deus que não podia se alimentar de porco, carne suína. Por isso eles não era normal cuidar de porco. Mas aqui ele vai começar a cuidar de porco, dormir com os porcos e comer as bolotas dos porcos. Mas aí vai vir à tona que é a consciência. Na casa do Pai era inconsciente, feliz. No mundo ele era de forma consciente, feliz. Porém, com as bolotas de porcos, vem à tona que na casa do Pai ele tinha de tudo. Na casa do Pai não faltava nada. Na casa do Pai tinha pão de manhã, água na hora que tem sede, tinha uma cama para dormir, tinha um pai que o amava e o abraçava. Aí vem a decisão de que na casa do Pai é o melhor lugar para se viver. Na casa do Pai é o melhor lugar para se morar. Na presença do Pai é o melhor lugar. É o meu lugar. É onde eu devo estar. Porém, eu pequei contra Ele. Eu falhei contra Ele. Eu pequei contra os céus. E eu não mereço mais viver como eu vivia antes na presença dele. Então eu vou voltar, mas eu vou voltar como servo. Eu vou viver como servo.
Eu vou servir para Ele, porque lá tem comida para servo melhor do que aqui. Lá tem uma casa onde eu possa dormir como servo melhor que dormir com os porcos. Lá eu tenho um Senhor que me trata com respeito e justiça. É melhor servir meu Pai do que servir ao mundo. É a decisão agora. Ele toma a decisão de retornar para a casa do Pai, mas como servo e não como filho. Ele mostra arrependimento, ele mostra tristeza, ele mostra que está infeliz. Ele reconhece que a miragem que ele viu não é realidade, era realmente uma miragem. Então ele retorna para a casa do Pai, cabisbaixo, com o rosto desfigurado, chorando. Mas lá eu consigo, mas eu vou implorar ao meu Pai, eu vou falar para o meu Pai a minha situação e como vai ser o nosso contrato que Ele vai assinar. Assim Ele vai me receber. Quando ele está a caminho da casa do Pai, de longe, aquele pai que estava sofrendo porque o seu filho saiu, de longe, aquele pai que tinha a alegria todos os dias quando via os seus filhos, agora está aguardando o seu filho chegar. Ele está aguardando todos os dias com o coração pesado. Quando é que o meu filho vai retornar para minha casa? Mas eu vou aguardar. Eu sei que uma hora ele vem. Eu sei que uma hora ele vem. Eu sei que uma hora ele vem. E quando pensa que não, o pai levanta a cabeça, olha para o filho de longe, reconhece mesmo com a sua visão de ancião. Ele reconhece a forma e a andada do filho. Ele reconhece quem é o filho. Então ele sai correndo atrás do filho. Segundo a tradição judaica, um ancião correr era sinal de desrespeito, não era normal. Porém o pai não se importa com a tradição, não se importa com a regra. Ele quebra o protocolo. Ele sai correndo atrás do filho. Ele abraça o filho e diz: enfim, meu filho retornou para casa. Irei hoje fazer um grande banquete. Então ele chama os servos. Ele chama os servos. Nem espera o filho falar nada. O filho fica calado, sem entender. Então quando ele chama os servos, ele vai dizer: peguem a minha aliança. Primeira coisa, aliança. Segunda, peguem um novilho cevado. Peguem um novilho cevado, o melhor. Terceira, peguem as sandálias. Quarta, peguem as melhores vestes finas. Glória a Deus. Porque hoje o filho retorna para a casa do Pai. Agora vocês vão ver o quanto o Pai o aguardava, o quanto o Papai do céu está lhe aguardando. Ele só está te esperando você voltar para casa. Espera aí, ainda não acabou. Eu falei 4 coisas aqui. Primeira,
aliança. A aliança na Bíblia, ela é um sinal de um sinete. Que é um sinete? Aquele que tem um selo de fechar uma carta, um pergaminho. É um sinete. Este sinete, nós podemos ver ele no livro de Gênesis, capítulo 41 e versículo 41 e 42, aonde Faraó vai chamar José, filho de Jacó, e vai dizer: tome o meu anel, que é a autoridade sobre o reino, porque onde o rei com o anel dele sela, está selado, está feito. Então, quando o rei dá o anel para José, ele está dizendo que agora José é governador e que ele tem autoridade para mandar e desmandar, fazer e refazer. Ele está com a autoridade do rei. Quando nós vemos isso, percebemos também que no livro de Jeremias, capítulo 22 e versículo 24, Deus diz para Jeremias: Jeconias, filho do rei, ainda que ele colocasse o meu anel na sua mão direita, eu o rejeitaria. Então, um anel, ele é colocado na mão direita. Terceira coisa, quando entramos no livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 15 ou 17, as escrituras vai descrever que o rei Dario, amigo de Daniel, vai pegar o seu anel e selar a carta, que é uma ordem, um decreto. E quando ele sela, ele está dizendo: aqui eu não posso revogar mais. É um decreto dos medos e dos persas. Então o anel tem um significado importante. E eu vou trazer duas coisas aqui nesta manhã. Primeira coisa é, quando passa o sinete, o selo que tem no anel, e coloca na carta e sela a carta, existe uma autoridade colocada sobre ela. E o que isso significa? Quando hoje, nos tempos atuais, nós compramos um terreno ou uma casa, a gente chama o vendedor, vai até o cartório e diz lá: vou passar o nome deste terreno ou desta casa para ele, e todos os dois assinam e fazem o pagamento. Aquela casa ou aquele terreno agora passa para o outro que o comprou, e ele agora é dono da terra, dono do que ela possui, do que ela tem. A mesma coisa é quando você aceita Jesus, quando você vem para Jesus e diz: eu aceito como único e salvador da minha vida. Isso significa que está dizendo para o papai: agora o Senhor é o meu dono, o Senhor agora ordena, o Senhor agora é quem manda, o Senhor é quem diz se eu vou ou não vou, se obedeço ou desobedeço. É o Senhor que dá ordem, porque agora eu tenho um ser que está em mim e que é o meu Pai, o meu senhorio. Então Deus, ele é o teu dono, Deus cuida de você, Deus trabalha em prol a você. Você não foi obra do acaso, Deus te trouxe para a presença dele para ser rei e rainha. Deus tem um propósito maior para você. Segundo, aliança. O pai diz: peguem a minha aliança, tragam. O pai, eu imagino, o próprio pai pegando a aliança,
pegando a mão direita do filho e colocando a aliança na mão direita e dizendo: isso significa que eu estou reatando a nossa aliança novamente. Ela foi quebrada, mas hoje estou restaurando ela. Eu digo para você, chegou o tempo de reatar a aliança com Deus. Chegou o tempo de você voltar para Deus. Deus, Ele quer restaurar o que você perdeu. Você perdeu a felicidade. Você perdeu a alegria que tinha. Você está perdido, não sabe para onde vai, não sabe aonde deve ir, não sabe qual é a porta que deve entrar. Você tem esse caminho, você olha assim, qual é que eu vou? Aí Deus te diz: chegue e reatar a aliança. Venha reatar a aliança. Volte para os meus caminhos. Bem, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas entre por esta porta, porque é o único caminho que você vai ver a luz, que você vai ver a vida, porque eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água que tira a sede. Volte para Jesus para realizar a sua aliança com Ele. Glória a Jesus. Alabacantorina managaçou. Segunda coisa, peguem um novilho cevado, matem o novilho, porque hoje vai ter uma grande festa. Hoje o Pai vai fazer uma grande festa. Chame os convidados, coloquem os convites. Deus está fazendo uma grande festa. Ele vai matar o melhor novilho. E esse novilho, ele abastece toda a cidade. Só um novilho naquele tempo abastecia toda a cidade, alimentava todos. Papai não dá pouco não, papai dá é muito. Venha, papai quer fazer uma festa. Aí a Bíblia declara: um filho que se arrepende, e os anjos fazem festa no céu de alegria. O papai está te chamando: venha para os meus braços, venha participar desta festa. Saia dessa tristeza, saia desse desânimo. Você está carismático, para você não existe mais esperança. Ninguém mais está ao teu lado, ninguém quer te ajudar, ninguém mais te auxilia. Você tinha pessoas, mas hoje não tem. Perdeu o conforto. O mundo já deu o que tinha para dar. Você não vê mais esperança no final do túnel, está tudo escuro. Mas hoje o verbo, a palavra, a vida, eu te dizendo esta manhã: eu tenho esperança para te dar, eu vou te renovar. Venha participar do banquete celestial. Terceira coisa, sandálias, coloquem nos pés dele, porque ele está descalço. Coloquem as sandálias no pé dela. Sandálias no Novo Testamento significa, livro de Efésios capítulo 6 versículo 15: e eu colocarei as sandálias do Evangelho, as alparcas do Evangelho. Evangelho significa boas novas. E o que isso quer dizer? Quando você retorna para a casa do Pai, o Senhor coloca as sandálias nos teus pés e te diz: hoje estou te colocando coisas novas, coisas novas. Hoje estou te dizendo que o negócio vai mudar, vai ser diferente, não vai ser como era outrora, como você estava, vai ser diferente, porque hoje eu coloco também a palavra da vida no teu coração. Hoje eu coloco o Evangelho. Você agora vai ter um caminho para seguir, não vai andar mais perdido pelo mundo. Deus coloca as alparcas do Evangelho. Você agora vai ter a consciência que está feliz na casa do Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Se após as sandálias ser colocadas no pé, ele vai
melhor roupa, a melhor vestimenta. Livro de Isaías 61:10. Deus diz para Israel: e eu vestirei vocês de vestido fino, porque vocês, para mim, é como um esposo para a sua esposa. O pai estava dizendo para o filho: hoje estou te dando a melhor veste, porque hoje estou te revestindo. Hoje estou te dizendo que você está no melhor lugar. Hoje eu estou dizendo para você: você vai vestir de linho fino, puro. Quando diz puro, quer dizer roupas brancas. Branca simboliza pureza. O Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário como sacrifício vicário, se fez maldito e blasfemo por morrer na cruz de madeiro, como diz Paulo. Esse mesmo que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Deus Pai, e está hoje assentado à direita dele. E ele tem um poder e o poderio sobre os céus e sobre a terra. E ele mesmo vai te purificar dos seus pecados. Você estava insatisfeito, era ingrato, você não era feliz, porque você não tinha uma visão espiritual para ver o que Deus supria na sua vida. Mas hoje Deus te diz: hoje eu vou te revestir de poder. Hoje eu vou te revestir. Hoje eu vou te purificar, vou te remir, porque eu sou Deus purificador. Eu vou purificar tua alma, teu corpo e teu espírito, e aquilo que pesava na sua mente não vai pesar mais. Hoje você não vai carregar esse fardo sozinha. Hoje eu vou te ajudar a carregar esse fardo. Hoje eu vou caminhar com você, como Deus te dizer assim: eu te coloco o anel na mão, mato um novilho para a grande festa, te dou as novas alparcas, te visto, pego na tua mão, pega na mão do Pai e começa a andar junto com Ele, e dizer: agora você sente a felicidade, agora você sente a minha presença, agora você sente que eu estou com você, agora você sente a minha graça superabundando. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sinta a graça impartido na tua casa. Rada Kamantori Kamanashurianderebia na Kamanorobia. Porém, existe o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que diz: eu estou cumprindo a minha responsabilidade, eu estou cumprindo a segunda regra que foi me imposta. A religião rebaixada, a religião caída, a religião de escravo. Deus te chama: sai dessa religião que religa para baixo e não para cima, e vem religar ao Pai. Filho mais velho, você está na casa do Pai, você tem a regalia do Pai, o Pai te ajuda, mas você não reconhece. Jesus, quando prega sobre esta mensagem, está dizendo para Israel: vocês fariseus, é o filho mais velho que está na minha casa e que se acha que é o melhor, é o bambambam, só porque cumpre as regras, cumpre a liturgia, obedece os preceitos, mas não tem compaixão, não tem amor para o teu irmão. Volta, te arrepende. O Pai te chama também. Está perdido na casa do Pai. É como um fariseu que só olha para baixo, mas não vê o que o Pai faz por ele. Pensa que o Pai está escravizando. O Pai não escraviza. O Pai traz a liberdade. Quem caiu foi o homem, mas quem restituiu foi Deus. Quem perdeu foi o homem, mas quem restaura é Deus. Quem caiu foi o homem, mas quem levanta é Deus. Você, filho mais novo,
Volte para a casa do Pai. Você, filho mais velho, se arrependa do que você pensava antes, porque você descumpriu 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Você rejeitou o que o Pai falou. Segunda, amarás teu próximo a você mesmo. Você não amou o seu irmão mais próximo. Você cuspiu na cara dele. Você rejeita. Ele errou e está voltando para a casa do Pai, e o Pai está fazendo uma festa. O Deus de amor, o Deus de justiça, Ele é Pai. Ele é Pai e Ele cuida dos seus filhos. Volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Jesus. Volta, que o Pai está te chamando. Você está perdido. Você está num caminho que não é para estar. Você está pensando, esse caminho é o melhor. Mas chegou a hora de pensar direitinho. Dizer, qual é o melhor lugar? O céu ou o inferno? Qual é o melhor lugar? A casa do Pai ou na farra? Na bebedice, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição? Chegou a hora de você refletir. Qual é o melhor lugar? O que é que está matando o meu espírito? É o mundo ou a casa do Pai? Eu te digo, o mundo está matando a tua alma, mas Deus está te dizendo, eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida. Venha para a casa do Pai. Para Candoróbia. Quem é a primeira vida que quer aceitar Jesus nesta manhã? Quem é a primeira vida que quer dizer, eu me disponho a voltar para a casa do Pai, a entrar na festa, a pegar o anel, o sapato do Evangelho, as vestes novas, e ser renovado, e ser renovado. Quem vem para Jesus? Coloca eu aceito, sinaliza, para nós aqui entender que você está dizendo, eu aceito Jesus como único e salvador da minha vida. Deus não prega para a parede, Deus não prega para o templo, Deus não prega para a cadeira. Deus está pregando para você nesta manhã, te dizendo, vem para a minha presença, eu te chamo, eu te convido. É o Pai dizendo por mim, eu estou te chamando, vem para a presença, vem para a presença, vem, que o Cordeiro quer purificar o que está sujo.